Olá, hoje a gente vai estudar outros classificadores plugin. Tá? Bom, só para relembrar o que é um classificador plugin, né? Então, pensando aqui no caso binário, então em que y é 0 ou 1, para simplificar, não spam e spam, por exemplo, em e-mail, né? Um classificador plugin consiste em a gente predizer que um dado e-mail é spam se somente se, aqui faltou um chapéu, a probabilidade estimada desse e-mail ser spam, condicional nas características desse e-mail, nos atributos, nas covariáveis desse e-mail, é maior ou igual que um certo corte K, né? A gente viu que se a gente está usando aquele risco 0,1, que é a probabilidade do erro, o corte ótimo é meio, mas se a gente estiver usando uma outra função de perda, ou se a gente estiver interessado em outras quantidades, pode ser melhor alterar esse corte K. Então, estou deixando aqui genericamente como corte K. Tá? Então, a ideia de um classificador plugin é estimar essa probabilidade e, uma vez estimada, a gente vê se ela é grande ou pequena para decidir se o e-mail é spam ou não é spam. E a gente estudou algumas maneiras de estimar essa probabilidade. Né? Uma delas foi a regressão logística, em que a gente assumia diretamente uma forma paramétrica para y dado x, né? E a gente também viu como usar métodos de regressão usuais para estimar essa probabilidade, né? Então, a gente viu que a gente poderia usar métodos de regressão que a gente estudou em capítulos anteriores, tipo KNN, florestas, ou mesmo uma regressão linear, para estimar esse valor esperado, porque esse valor esperado é justamente essa probabilidade quando y é 0 ou 1. Tá? Então, a gente viu que dá para usar árvore de regressão, florestas de regressão, ou mesmo KNN para regressão, para estimar essas probabilidades. E uma vez que elas estão estimadas, aí a gente pode usar um classificador, essa ideia de olhar se essas probabilidades estimadas são grandes ou pequenas para fazer a nossa classificação. Né? Então, todas as maneiras que a gente viu para estimar essa probabilidade até agora, elas consistem em modelar diretamente a distribuição de y dado x. Né? E o que a gente vai ver hoje são duas abordagens diferentes para estimar essa distribuição, né, que são o naive Bayes e análise discriminante, que o que elas fazem basicamente é modelar o contrário, a distribuição de x dado y, para daí usar o teorema de Bayes e chegar em y dado x, tá? Então a gente vai ver exatamente como elas funcionam. Então só para relembrar aqui qual é o teorema de Bayes, então esse aqui é o teorema de Bayes, tá? O que ele diz é que a probabilidade de y dado x pode ser reescrita como a probabilidade de x dado y dessa maneira, tá? Como uma função de x dado y, tá? O que aparece aqui no denominador é uma soma do que está no numerador para todas as categorias, S, né? Então no nosso caso de spam e não spam teriam dois termos aqui nessa somatória, né? E no numerador aparece tanto a distribuição de x dado y quanto a distribuição marginal de y. E a ideia aqui, então, que a gente vai usar para estimar essa probabilidade vai ser estimar cada um desses termos. Né? E uma vez que eles estão estimados, a gente pluga aqui nessa fórmula, e aí vai ter uma estimativa para essa probabilidade, que é o que a gente precisa para fazer a classificação plugin. Tá? Esses termos daqui, né, vamos focar nesse daqui, ele é muito fácil de ser estimado. Né? Então, se você quer estimar a probabilidade de um e-mail ser spam, e você tem uma amostra que de fato é ID a população de interesse, basta você calcular a proporção de spams. Né? Esse termo daqui ele é análogo, mas aqui a gente está falando da proporção de spams e proporção de não spams. O que é mais complicado é estimar esse outro termo, que é a distribuição de x dado y. Tá? Então, de novo, o que está no denominador é a mesma coisa que está no numerador, mas para as diferentes categorias. Então, vamos focar em como estimar isso daqui, a distribuição de x dado y. Para estimar, então, a distribuição de x dado y, a gente precisa fazer alguma suposição, né, ou precisa usar algum estimador para essa distribuição condicional. E o que o naive Bayes faz é assumir o seguinte, que a distribuição das covariáveis condicional em y, ela é o produto das distribuições marginais, dado y. Tá? Então, o que isso aqui está dizendo é que as covariáveis que a gente mede são independentes umas das outras, condicional na categoria do nosso e-mail. Né? Então, se o e-mail é spam, e a gente está usando o bag of words para representar o texto, isso basicamente está dizendo que, por exemplo, a probabilidade de um texto usar a palavra, de um spam, um e-mail que é spam, usar a palavra, sei lá, Rafael, é independente, desculpa, se o e-mail é spam, né, e ele usa a palavra Rafael, isso não altera em nada a probabilidade dele usar, por exemplo, a palavra Sbitsky, que é meu sobrenome. Né? Então, obviamente, essa suposição, ela não é muito razoável. Né? Na maior parte dos problemas, você não espera isso. Né?
Mas, de novo, mesmo que ela não seja super razoável, o que ela está essencialmente fazendo é diminuir a complexidade do problema, né? De novo, é aumentar o viés em termos, em troca de uma diminuição na variância, né? Estimar essa distribuição conjunta, né? Se você não fizer alguma suposição, é muito difícil. É uma distribuição multivariada, né? É difícil de estimá-la bem. E o que o Naive Bayes está fazendo é uma suposição que simplifica o problema. Bom, agora a gente vai precisar estimar de distribuições univariadas, que é muito mais fácil do que estimar uma distribuição devariada, né, em que você não tem nenhuma restrição, né? Então ele está fazendo uma suposição, né, que simplifica o problema no sentido de diminuir a variabilidade, aí dos estimadores. Certo? Em outras palavras, o Naive Bayes está basicamente fazendo uma suposição de esparsidade, quando ele assume essa independência condicional. Então, a suposição não precisa ser razoável, ela não precisa valer estritamente para você chegar em um classificador bom. Ela precisa ser minimamente razoável, tá? Então, a gente vai assumir essa independência condicional. E por que isso ajuda, né? Assumir essa independência condicional. Então, primeiro tem essa questão de que agora a gente simplificou o problema, a gente só precisa estimar de distribuições univariadas, né? Ao invés da multivariada, que é muito mais complicada, tem muito mais flexibilidade isso daqui do que isso daqui. E segundo, que agora é fácil pensar em formas de estimar essas distribuições univariadas, né? Então, uma forma que a gente poderia pensar seria usando histogramas. Assumindo aqui que o x é contínuo, né, a gente poderia fazer histogramas. Então, pega, por exemplo, então só para entender o que é esse termo exatamente, né, vamos dizer que está aqui no nosso banco de dados. Aqui a gente tem, eu vou colocar o y separado, né, os e-mails que não são spams, e daí os e-mails que são spams aqui embaixo, né, x1 até xd. Se eu quero estimar essa distribuição daqui para S igual a 0, e-mails não spams, e j igual a 1, né, a primeira variável, basta eu pegar essas observações que caem aqui, certo? Que são y igual a 0 e x igual a 1, e fazer um histograma delas, ou um estimador de densidade com kernel, por exemplo. Né, então eu vou lá e faço um estimador de densidade. Pronto, eu tenho uma estimativa dessa distribuição, para j igual a 0 e s igual a 0. Desculpa, j igual a 1 e s igual a 0. E eu posso repetir a mesma coisa para todas as variáveis, spans e não spans. Pronto, consegui estimar cada uma dessas distribuições marginais, e agora basta multiplicar elas para chegar na distribuição conjunta. Essa é uma forma, né? Mas aí eu posso querer colocar mais restrições ainda para diminuir ainda mais a variância desse estimador, porque, bom, de histogramas, de estimadores de densidade ainda podem ter uma flexibilidade muito grande, ainda podem ter uma variância muito grande. Né? Então eu posso pensar em colocar uma forma paramétrica para eles, né? A primeira forma paramétrica que vem na nossa cabeça é, vamos assumir que a distribuição de x dado y, né, é normal. A normal, claro, vai depender de que variável que você está falando e qual categoria, tanto a média quanto a variância, mas a gente está basicamente assumindo normalidade para cada uma das variáveis. E aí, para estimar esses parâmetros, eu posso, por exemplo, usar um estimador de máxima verossimilhança, qualquer outro estimador que eu queira, né? Como que eu calculo a estimativa de máxima verossimilhança? Mesma coisa que aqui, né? Se eu quero calcular a estimativa de máxima verossimilhança igual a 1 e S igual a 0, basta eu pegar essas observações, calcular a média delas, calcular a variância amostral delas, e pronto. Eu tenho aqui a minha estimativa do Mi e do Sigma. Certo? E aí, uma vez que eu tenho Mi e Sigma estimado, eu consigo estimar, então, a densidade. Então, isso daqui é a densidade de X, aqui eu estou chamando de XK, dado Y igual a S. Essa é a minha estimativa. Eu estou assumindo que é normal, estimei a média, estimei a variância, plugo aqui, né, faço o produto para todos os Ks, e aí eu tenho a estimativa da distribuição conjunta. Certo? E assim é uma maneira de eu estimar essa distribuição. E uma vez que ela está estimada, eu posso plugar lá no teorema de Bayes, e daí obter a estimativa de y igual a c, dado o vetor x. Certo? Bom, essa é a ideia básica. Claro que eu poderia assumir outras distribuições. Se o x for discreto, não faz sentido eu assumir normalidade, mas eu poderia assumir que é uma multinomial, por exemplo, e por aí vai. Né? Tem várias
variações do tema, né? Mas o importante aqui entender é que a gente está fazendo uma suposição forte que é independência condicional. Aliás, naive Bayes chama naive ingênuo justamente por conta disso. A gente não espera que, de fato, valha essa suposição de independência condicional, mas, como ela diminui muito a complexidade do problema, ela pode ser bem razoável. Tá? Bom, deixa eu fazer mais um parênteses aqui, né? Que é o seguinte, a gente, voltando lá no teorema de Bayes, então a gente tem, deixa eu fazer aqui. No teorema de Bayes, a gente tem, então, que a probabilidade do y ser igual a c dado x, ela é a distribuição de x dado y igual a c, vezes a probabilidade de y ser c, né, dividido por aquela somatória ali. Então, vou escrever aqui. X dado, eu chamei y igual a s, vezes a probabilidade de y ser igual a s. Né, esse aqui é o teorema de Bayes. O que a gente vai querer no final é, vamos pensar no spam e não spam só para simplificar, classificar o e-mail como sendo spam se essa probabilidade é maior ou igual, estimada, né, maior ou igual que um certo corte K, né? Em geral, né, as abordagens que a gente viu, elas consistem em você mudar o corte K para ver o que acontece, né? Então, nem sempre você precisa saber exatamente essa probabilidade, né? Às vezes, basta você saber ela, digamos, a menos de uma constante, porque você vai variar esse K depois para ver o que acontece, né? Então, deixa eu puxar aqui para baixo. Tem um truque útil que é o seguinte, isso daqui acontece se e somente se a probabilidade de y dado x sobre a probabilidade de y, desculpa, a probabilidade de y ser igual a 1 dado x, dividido pela probabilidade de y ser igual a 0 dado x é maior ou igual que um outro corte K, né? Porque essa função, o odds, é uma função monotônica dessa probabilidade. Para cada corte K corresponde um outro corte K' aqui, né? E aí, se eu fizer as contas, usar, ou seja, trocar isso aqui pela respectiva probabilidade dada pelo teorema de Bayes, o denominador que aparece aqui é o mesmo que o denominador que aparece aqui, então eles vão se cancelar, né? O que vai sobrar, basicamente, vai ser a densidade de x dado y igual a 1, probabilidade de y ser igual a 1, dividido por, deixa eu colocar aqui, dividido pela densidade de x dado y igual a 0, probabilidade de y ser igual a 0, né? E isso aqui vai ser maior ou igual que o corte K', se e somente se, eu poderia vir aqui, e aí, sumir com esse termo daqui, sumir com esse termo aqui que não depende de x, e trocar aqui por K duas linhas, né? Uma outra constante. Então, essa probabilidade, a probabilidade que eu tenho interesse, comparar se ela é maior ou igual que um corte K, equivale a olhar se essa razão das duas densidades é maior que um K', aqui, certo? Um K2', né? E como eu estou variando todos os Ks aqui, por exemplo, para fazer uma curva ROC, isso equivale a só calcular essa razão de densidades e ver se ela é maior ou igual que um K2', né? Então, a moral da história aqui é que eu não preciso nem estimar essas probabilidades a priori, de y ser igual a 1, do e-mail ser spam, né? Basta eu saber calcular essas densidades, tá? Dá para simplificar ainda mais essa conta, mas eu só queria falar que não é importante a gente estimar, não é necessário, né, a gente estimar essas probabilidades a priori, a menos que você tenha interesse em, de fato, estimar essa probabilidade. Mas se você quer só ver qual que é a cara da sua superfície de decisão, você não precisa fazer isso, né? Variando o K', você vai chegar exatamente nas mesmas decisões que você chegaria se você tivesse variando o K e olhando para isso daqui. Em outras palavras, o conjunto de x's que satisfaz essa propriedade daqui, para um dado K, equivale ao conjunto de x's que satisfaz essa outra desigualdade para um outro K', um K' diferente. Para cada K' existe um K que faz esses dois conjuntos serem iguais. Tá? Então a gente não precisa ficar estimando todos esses valores. Tá? Então essa é a ideia do naive Bayes. Existe uma sofisticação do naive Bayes que é chamada de redes bayesianas, né? Na verdade, redes bayesianas modelam um problema muito mais geral do que esse que a gente está fazendo aqui. Mas o que eu quero, para quem já viu redes bayesianas, mostrar, argumentar aqui, é que essa suposição do naive Bayes equivale a uma rede bayesiana que tem essa seguinte cara daqui. Então, x1, x2, até xd. Essa rede bayesiana, esse grafo daqui, ele está codificando exatamente a suposição do naive Bayes, que é que os x são independentes condicionais em y, tá? E olhando para isso, então você já poderia pensar, bom,
Então, ao invés de supor isso, eu vou pensar aqui em um grafo diferente e vou usar a mesma ideia do naive Bayes, né? E basicamente isso que a rede Bayesiana faz, né? Claro que na rede Bayesiana a coisa é muito mais complexa. Quer dizer, você pode usar uma rede Bayesiana para problemas muito mais complexos que esse, né? Para problemas, inclusive, em que você tem x's que são missing, né? Que estão faltantes, né? Mas é interessante notar aqui, então, que o naive Bayes é um caso muito, muito particular de uma rede Bayesiana. Então, se o naive Bayes não funcionar bem e você gostar dessa ideia de redes Bayesianas, tem um caminho aí que dá para fazer para conseguir melhorar o seu classificador. Tá? Bom, então essa é a ideia do naive Bayes. Agora vamos passar para análise discriminante. Então, a segunda maneira que a gente vai fazer para estimar a probabilidade de y dado x usando o teorema de Bayes. Né? Então, está aqui de novo o teorema de Bayes. Então, o naive Bayes, como a gente viu, assume essa independência condicional. Né? E aí a questão que a gente vai tentar responder aqui, que outras suposições podem ser satisfeitas, podem ser feitas, né, para estimar essa distribuição condicional, a distribuição de x dado y. Então, assumindo que os x são contínuos, uma suposição natural para se fazer, né, do ponto de vista estatístico, é que essa distribuição conjunta, ela é normal multivariada, né? Porque aí eu vou conseguir capturar dependências entre x's, né? Então, essa é a suposição que uma análise discriminante faz, que x dado y, os x não são independentes, eles seguem uma distribuição normal multivariada, tá? E existem duas formas de análise discriminante, a linear e a quadrática, e a gente vai, então, ver quais são as diferenças entre essas duas formas, tá? Então, vamos começar com a linear. Na análise discriminante linear, o que a gente assume é que as covariáveis dado y são uma distribuição normal, aqui multivariadamente, né? Tem um parâmetro, o vetor de médias μc, né? E eu estou usando o c aqui para lembrar que o y depende de c, né? Claro, desculpa, é para lembrar que eu estou modelando a distribuição condicional em y, né? Nesse caso y igual a c, então para cada y a normal multivariada é outra. E a análise discriminante linear também assume que eu tenho uma matriz de variância e covariância que é comum aos diferentes y. Então, embora a média seja diferente para cada um dos grupos, a matriz de variância e covariância é diferente. Desculpa, é igual. Então, a média é diferente e a matriz de variância e covariância é igual. Essa é a suposição da análise discriminante linear. Né? Então, em outras palavras, o que a gente está assumindo é que a densidade de x dado y tem essa cara daqui. Tá? Pronto. Então, já dá para ver aqui, né, que o naive Bayes, na verdade, você pode também enxergar como um caso particular de análise discriminante linear, ou, na verdade, uma suposição mais forte que a análise discriminante, em que o sigma tem que ser diagonal. Tá? A gente já vai voltar para isso. Bom, e como que a gente estima mi e sigma? Máxima verossimilhança, por exemplo. Né? Então, estão aqui os estimadores de máxima verossimilhança. A média, ela é feita basicamente com só as observações que estão na classe C, e a variância e covariância é basicamente uma combinação da matriz de variância e covariância estimada para o grupo y igual a 0 e y igual a 1. Né? Para cada um dos y, você estima a matriz de variância e covariância, está aqui, e aí você combina isso para todos os grupos. Então, é a matriz de variância e covariância global, né? Porque a gente está assumindo que ela é a mesma para todo mundo. Por que isso aqui se chama análise discriminante linear? Então, vamos ver a cara da superfície de decisão, né? Quais são os x's para os quais eu vou classificar uma observação como sendo de uma certa classe. Né? Então, eu vou usar aquela ideia que a gente viu antes, que a probabilidade estimada do y ser igual a 1 dado x é maior ou igual que um certo corte k, C e somente C, então eu já vou usar a simplificação que a gente viu antes, f chapéu de x dado, eu estou assumindo y igual a 0 e 1 para simplificar, né? F de x dado y igual a 1 dividido por f de x dado y igual a 0 é maior ou igual que um certo corte k'. E agora o que eu vou fazer é passar o log dos dois lados, tá? Então o log vai facilitar a nossa compreensão do que está acontecendo, mas mesmo do ponto de vista computacional, é legal saber que, em geral, usar o log é uma boa ideia. Né? Porque essa densidade ela pode ser muito... ela pode ter uma variabilidade... Ela pode... Basicamente, usando a densidade, você pode ter problemas numéricos, né? Então, uma densidade muito grande, por exemplo, pode ser entendida como infinito no computador, ou muito pequena também pode ser entendida como zero, e aí você vai acabar tendo problemas. Então,
só colocar aqui maior ou igual que K'. Então é útil você saber que é melhor você trabalhar com log. Não estou falando de calcular a densidade e pegar o log, eu estou falando de fazer a conta já com log da densidade, né, para ver qual que é a superfície de decisão que você vai ter, né, já vai ficar claro. Então tá, então resumindo, só peguei o log aqui, o log do outro lado, log de K', uma outra constante de K2'. E aí eu posso trocar essa densidade pela densidade da normal multivariada. A densidade da normal multivariada é 1 sobre raiz de 2π, né, vezes aquele termo de sigma, se não me engano é sigma elevado a menos meio aqui, e elevado a alguma coisa que depende de x e sigma, e os parâmetros estimados. O ponto é que esse termo, tem um chapéu aqui, ele é constante, né? Como ele é constante em x, eu vou colocar ele na constante daqui, tá? Eu vou ignorar esse, eu só vou pegar o log, então, do que está na exponencial. E isso aqui vai ser, então, basicamente, menos o vetor x, μ1', transposto, sigma chapéu a menos 1, x, de novo, vou colocar um x vetor aqui só para enfatizar, lembrar que é um vetor, né? Menos μ1', μ1 chapéu, desculpa, mais, então esse aqui é o log desse termo, a menos do denominador, e agora o log do segundo termo, né? Como tem um exponencial de menos alguma coisa e um menos aqui, isso aqui vai virar mais, e aí vai ficar x menos μ0 chapéu, sigma chapéu menos 1, x menos μ0 chapéu, opa, maior ou igual que K, sei lá, 3 linhas, certo? Então, resumindo, a probabilidade de y ser igual a 1 dado x é maior ou igual que K, se somente C vale essa desigualdade daqui, né? E o que eu estava falando do truque computacional é que ao invés da gente calcular de fato a densidade da normal e ver a superfície de decisão, a gente pode direto calcular esse termo, né? Esse termo daqui ele não tem esse problema em geral de problemas numéricos, tá? Então vale mais a pena calcular ele, né? E as decisões são equivalentes, claro. Bom, e aí eu posso simplificar um pouquinho mais, se vocês observarem, tem aqui um termo quadrático, x, sigma menos 1x, né, x transposto, sigma menos 1x, e esse termo também aparece aqui, porque é o mesmo sigma que está multiplicando. Então o termo quadrático some, né? Então se eu fizer as contas aqui com calma, a gente vai ver que essa superfície de decisão vai ter a cara do tipo x vezes um vetor A, né, maior ou igual que B, tá? Ou K, sei lá, uma constante aqui. Se eu simplificar tudo isso e fizer as contas, a gente vai chegar nessa regra de decisão daqui, né? E variar o K basicamente equivale a variar o B, né? Então o que isso está dizendo é o seguinte: eu tenho aqui x1, vamos dizer que x2 são duas variáveis só. Necessariamente as observações para a qual eu vou classificar a observação como sendo 1, elas têm a seguinte cara: eu vou ter um hiperplano, que é esse hiperplano dado por essa equação daqui. Todo mundo que cai desse lado vai ser classificado de uma maneira e todo mundo que cai do outro lado vai ser classificado de outra maneira, certo? Então a análise discriminante linear é chamada de linear justamente porque a superfície de decisão é necessariamente uma reta, né? Não é óbvio isso quando a gente escreve as densidades, mas quando a gente faz a conta, porque esse termo quadrático aqui cancela com isso daqui, né, a gente acaba obtendo uma reta, né? Fica claro que a gente obtém uma reta no final das contas, né? A regressão logística, então olha só, a regressão linear obviamente vai dar uma reta no final. A análise discriminante linear também dá uma reta no final. E eu deixo como desafio para vocês pensarem, mostrarem que por uma regressão logística, ou seja, se a probabilidade estimada que ela é e elevado a beta transposto x dividido por 1 mais e elevado a beta transposto x, eu também chego numa reta no final, né? A cara da superfície de decisão também é essa por uma regressão logística. É claro que os coeficientes vão ser diferentes, né? Você fazer essa análise, uma análise por regressão logística, por análise discriminante linear, por mais que você sempre chegue em uma superfície de decisão que seja um hiperplano dividindo o seu espaço, qual é o hiperplano que você vai usar vai ser diferente por uma regressão linear, por uma regressão logística e por uma análise discriminante. Mas todas elas consistem em você... A decisão final consiste em fazer um hiperplano e ver se a observação cai de um lado ou do outro lado do hiperplano, tá? Essa é a análise discriminante linear, então. Qual que é a diferença, então, para análise discriminante? Ah, sim, deixa eu só mostrar um exemplo aqui. Então, aqui eu simulei dados,
né, os pontos são ou azuis ou vermelhos, né, esse é o x1, esse é o x2, e daí o que eu fiz foi, num conjunto aqui de teste, classificar os pontos para ver quais são as categorias que eu encontro, qual que é a superfície de decisão, né. Então, olha só, se eu usar um corte de 2%, né, essas observações eu vou considerar como sendo azuis, e essas daqui como sendo vermelhas. Então, essas daqui são as predições que eu estou tendo, né, sendo que, na verdade, o real, o que é azul e é vermelho, está aqui do lado direito. Então, aqui dá para ver claramente que eu tenho o hiperplano. Eu não sei, minha reta aqui é terrível, mas dá para vocês imaginarem que tem uma reta aqui que divide perfeitamente o que é azul e o que é vermelho, né, é a reta que eu obtive pela análise discriminante. Né, mas a realidade não é assim. Na realidade, não tem nenhuma reta que divide perfeitamente bem esses dados, tá? Mas necessariamente a minha decisão, porque eu estou usando uma análise discriminante linear, vai ter essa cara. Se eu estivesse fazendo uma logística, teria o mesmo problema. Bom, eu mudei o corte aqui só para ver o que acontece. Deixa eu tirar meu traço, né? Se eu mudar o corte, dá para ver que eu ainda estou usando o mesmo hiperplano, mas ele foi deslocado, né? Ou seja, o coeficiente angular é o mesmo, aqui, mas eu desloquei ele. Né? E se eu vou mudando o corte, é isso que vai acontecendo. Então não tenho como pegar uma região que tem essa cara daqui, né, usando uma análise discriminante linear. Eu fiz aqui também só para ilustrar a curva ROC, mostrando sensibilidade e 1 menos especificidade. É razoável ela. Tá? No R dá para usar essa função LDA, né, do pacote MES, para fazer análise discriminante linear. Tá? Vamos ver agora a quadrática. Qual que é a diferença da análise discriminante quadrática para linear? A diferença é basicamente que a matriz de variância e covariância estimada que a gente assume na análise discriminante quadrática, ela também depende do grupo. Então, eu posso usar uma matriz de variância e covariância para os spans, e outra para os não spans, por exemplo. Ela não precisa ser a mesma nos dois grupos. Né? A gente deixa isso flexível. E aí, o que vai mudar, então, é que na estimativa de máxima verossimilhança, o mi continua sendo estimado da mesma maneira, agora muda como estimo o sigma. Agora, para estimar o sigma, eu vou estimar um sigma diferente para cada um dos grupos. Né? Se eu refizer aquela conta que a gente acabou de fazer da análise discriminante linear, da superfície de decisão, o que vai acontecer é que esse termo daqui não vai ter nada que cancela com esse outro, porque agora os sigmas multiplicando no meio são diferentes. Então aqui eu vou continuar com o termo quadrático. Né? E é justamente por isso que a análise discriminante quadrática se chama análise discriminante quadrática. Agora a superfície de decisão ela é quadrática. Tá? Então vamos voltar para esse exemplo daqui simulado. Né? Tá aqui a cara da superfície de decisão. Todo mundo aqui que está nessa elipse, eu classifiquei como sendo 1, como sendo o grupo azul, e quem ficou fora ficou vermelho. Tá? Se aproxima muito melhor disso. Se eu mudar o corte, eu consigo até aproximar um pouquinho melhor. Né? E aqui eu vou mudando o corte de novo. Então, basicamente, eu tenho... basicamente, são as curvas de nível de uma normal, e eu estou cortando ela em diferentes valores. Essas vão ser as superfícies de decisão aí do meu classificador quadrático, da análise discriminante quadrática. Tá? E aí eu comparei a curva ROC da quadrática com a linear. Nesse caso, a quadrática ficou melhor para todo o C. Tá, então a gente viu aqui... Então, bom, no R dá para usar a quadrática com QDA ao invés do LDA. Né? Só queria acabar com um último comentário. Né? Se a gente for pensar em termos de complexidade, né, a análise discriminante linear, a gente viu que ela está assumindo muito mais coisas do que a quadrática, porque ela está assumindo, né, que a matriz de variância e covariância é a mesma nos dois grupos. Né? Aí muita gente olha para isso e pensa, bom, então por que eu vou usar a linear se a quadrática é tão mais geral? Né? Em particular, a superfície de decisão da quadrática é muito mais geral do que da linear. No caso particular da quadrática vai ser uma reta, né, em que se você estimar as duas matrizes de variância e covariância, se a estimativa for igual, né, na sua amostra das duas matrizes de variância e covariância, a quadrática vai te dar uma superfície linear também. Né? Então por que eu vou usar linear, se a quadrática é mais geral? E a resposta é a velha história do trade-off entre viés e variância. A linear está assumindo mais coisa, o que pode ser muito bom. Ela está aumentando o viés, né, mas a variância vai ser menor do seu classificador. Né? Você muda o conjunto de dados, a linear não vai mudar tanto assim, a quadrática varia muito mais. Né? Então, se você tiver um N menor, pode ser muito melhor você usar a linear do que a quadrática. Tá? É claro que tudo isso tem
um trade-off, né? Tudo depende de quão longe o melhor classificador está da linear, o quão longe ele está da quadrática, qual que é o CN, qual que é o seu número de variáveis, né? Tem um jogo com tudo isso, né? Mas o ponto é que pode ser que a quadrática seja complexa demais para os seus dados, né? E aí você pode usar a linear. Né? Também dá para usar muitas sofisticações. Então você pode, ao invés de na quadrática usando máxima verossimilhança, você pode estimar esses sigmas usando um estimador que tenta fazer shrinkage, né? Ele tenta aproximar as duas matrizes de variância e covariância nos grupos. Você pode colocar uma penalização que força isso. Aí tem uma literatura grande aí de variações para tentar diminuir a complexidade da quadrática, do estimador, né? Ainda que ele assuma que possivelmente as matrizes de variância e covariância são diferentes. Né? Mas então é legal o ponto aqui de que não é porque a linear é mais simples que a quadrática que ela vai ser pior. Né? E, de novo, se a gente for pensar no naive Bayes, em um certo sentido, ele é até mais restritivo que a linear, porque ele está assumindo que a matriz de variância e covariância, no caso da normalidade, né, naive Bayes é muito mais geral que isso, mas no caso da normalidade, assumir normalidade, ele está assumindo que a matriz de variância e covariância é diagonal. Né? Ainda que ele assuma que nos dois grupos elas possam ser diferentes, as variâncias. Tá? Mas ela é muito mais simples porque estimar o sigma é um processo complicado, né? Uma matriz D por D, né? Tem D quadrado elementos, tá certo que tem a repetição, mas é basicamente D quadrado sobre dois termos que você tem que estimar. É complicado. E o naive Bayes está falando, vamos assumir que tudo isso é zero. Né? Então ele está fazendo também um shrinkage, ele é mais simples ainda, e pode ser que ele funcione melhor que a linear, inclusive. Tá? Então é legal ter em mente esses trade-offs que tem de complexidade. A gente sempre cai na tentação de achar que o modelo mais complexo é melhor, e isso nem sempre é verdade. Obrigado.